Bom dia pessoal, hoje é quarta-feira, 11 de maio de 2022 e vamos para as análises dos jogos desta quarta. Mas primeiro vamos dar uma conferida na lista dos jogos de segunda-feira. E na nossa lista de segunda-feira estava apenas o over mais de 2 gols no jogo Avaí contra o Coritiba. A equipe do Avaí venceu por 2-1 de virada e segue 100% jogando em casa no Campeonato Brasileiro. São 3 jogos e 3 vitórias. E agora com 10 pontos no campeonato, ocupa a terceira colocação, 2 pontos a menos que o Corinthians, que lidera o campeonato. Campeonato Brasileiro da Série B, o CRB venceu o Sampaio Corrêa por 2-1, fez 2-0 no primeiro tempo com um golaço do Anselmo Ramon e ainda tomou um gol no final do jogo. A Fiorentina venceu a Roma por 2-0, 2 gols em 11 minutos. O Famalicão venceu o Belenenses fora de casa por 3-2 e pelo Campeonato Turco, o Antalyaspor venceu o Konyaspor por 3-2. Vamos agora para as análises dos jogos desta quarta. E vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série A. Red Bull Bragantino contra o Atlético Mineiro. O Red Bull Bragantino em 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Atlético Mineiro em 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Uma race bem semelhante. As duas equipes com 8 pontos no campeonato e perderam em casa na última rodada. Os últimos jogos entre eles, vitória do Atlético Mineiro por 4-3, 1-1 e 2-2. Mais jogos entre eles, vitória do Atlético Mineiro também por 2-1. O Red Bull Bragantino vem de derrota em casa, perdeu para o Corinthians por 1-0. E a equipe do Atlético Mineiro perdeu em casa para o América Mineiro. A equipe do Red Bull Bragantino é uma equipe forte jogando em casa. O Hulk desfalca o Atlético Mineiro para essa partida e aqui eu vou colocar o Atlético Mineiro na nossa lista de lei. Dando sequência, vamos para a Copa do Brasil. Ceará contra Tombense. A equipe do Ceará venceu o primeiro jogo por 2-0. O Ceará vem de derrota pelo Campeonato Brasileiro, perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. E a equipe da Tombense vem de derrota, perdeu para o Sport pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Nos últimos 10 jogos, a equipe da Tombense tem apenas 1 vitória, 3 derrotas e 6 empates. Eu vou colocar o Ceará na nossa lista de back, mas aqui pode ser um back mais complicado, porque a equipe do Ceará já venceu o jogo por 2-0, tem uma boa vantagem e pode entrar com time reserva. Se o Ceará não entrar com o time titular, eu não vou fazer nada nesse jogo. Dando sequência, Juazeirense contra o Palmeiras. Nessa odd de 1,17 não tem muito o que fazer aqui. O Palmeiras já venceu a primeira partida. No mercado de gols, over 2,5 com uma odd de 1,60. Eu estou fora desse jogo. Flamengo e Altos. O Flamengo venceu o jogo de ida por 2-1. Uma odd de 1,08 para o Flamengo, não tem o que fazer também. O mercado de gols, o over 2,5 com uma odd de 1,30. Tô fora. Dando sequência, Corinthians contra a Portuguesa Carioca. O primeiro jogo foi 1-1. O Corinthians precisa vencer para avançar, mas não vale a pena fazer um back nessa odd de 1,11. Vamos dar uma olhada nas odds de gols. Essa odd do over 2,5, 1,95 pode ser interessante, mas a equipe do Corinthians ainda é uma equipe em formação e por isso eu vou deixar fora da nossa lista. Dando sequência, Fluminense contra o Vila Nova. A equipe do Fluminense venceu o primeiro jogo por 3-2. Os últimos jogos das equipes, o Vila Nova vem de vitória sobre o Náutico pelo Campeonato Brasileiro da Série B, mas o Vila Nova nos últimos 10 jogos tem apenas uma vitória. Aqui mostra como vitória contra o Guarani, mas foi uma vitória nos pênaltis. A equipe do Fluminense vem de empate contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e venceu o Júnior Barranquilla em casa pela Sul-Americana por 2-1. E aqui eu não vou colocar o Fluminense na nossa lista de lei, porque a equipe do Vila Nova é uma equipe muito fraca, ao menos é o que tem mostrado nesse início de temporada. E também não vou colocar a equipe do Fluminense em back, porque é uma equipe que tem oscilado muito nos últimos jogos. Dando sequência, Cuiabá contra o Atlético Goianiense. O primeiro jogo foi empate em 1-1. Os últimos jogos entre eles, empate em 1-1, empate em 1-1 e empate em 0-0. O Cuiabá perdeu o último jogo pelo Campeonato Brasileiro, foi goleado pelo Santos por 4-1 e a equipe do Atlético Goianiense perdeu em casa para o Goiás. Aqui pode ser um jogo interessante para buscar o Lei Cuiabá nessa odd de 2,10,
mas a equipe do Atlético Goianiense nos últimos 10 jogos venceu apenas 3 partidas. Claro que se terminar empate essa partida e tiver no Lei Cuiabá, ainda assim vai dar green, mas eu vou deixar fora da nossa lista. Dando sequência, vamos para a Premier League, Leeds United contra a equipe do Chelsea. A equipe do Leeds United nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Chelsea nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Uma race semelhante nos últimos 5 jogos. A equipe do Leeds United ocupa a 18ª colocação, precisa desesperadamente da vitória para continuar com o sonho de permanência na primeira divisão. E a equipe do Chelsea ocupa a 3ª colocação e precisa vencer para não ser ultrapassado pelo Arsenal caso o Arsenal vence na rodada. Os últimos jogos entre eles, vitória da equipe do Chelsea por 3-2, empate em 0-0 e vitória do Chelsea por 3-1. O Leeds vem de uma derrota, perdeu para o Arsenal por 2-1 e a equipe do Chelsea vem de empate em 2-2 em casa contra o Wolverhampton. Esse jogo eu acho bem provável que a equipe do Chelsea vá vencer, mas não vem jogando muito bem nos últimos jogos e eu vou deixar fora da nossa lista. Dando sequência, Leicester City contra o Norwich City. A equipe do Leicester nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. A equipe do Norwich nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 vitória. A classificação, a equipe do Leicester ocupa a 14ª colocação, não vai classificar para mais nada e também não vai mais ser rebaixado. E a equipe do Norwich também não tem mais como escapar do rebaixamento. Aqui eu até acredito que o Leicester vai vencer essa partida, mas pelos últimos 5 jogos da equipe, essa odd de 1,44 eu vou deixar fora da nossa lista. Dando sequência, Watford contra o Everton. A equipe do Watford nos últimos 5 jogos são 5 derrotas. A classificação, a equipe do Watford já está rebaixada com 22 pontos, ocupa a 19ª colocação, só tem chance de chegar a 31 pontos. A equipe do Everton, 16º colocado com 35 pontos, se vencer essa partida, praticamente elimina qualquer risco de rebaixamento. Os últimos jogos entre eles, vitória do Watford por 5-2, vitória do Everton por 3-2 e vitória do Everton por 2-0. Das 6 vitórias do Watford no campeonato, uma foi contra o Everton no primeiro turno. O Watford vem de derrota fora de casa, perdeu para o Crystal Palace por 1-0 e a equipe do Everton vem de vitória fora de casa, venceu o Leicester City por 2-1. E aqui eu vou colocar a equipe do Everton na nossa lista de back. Dando sequência, Wolverhampton contra o Manchester City. Aqui o mais provável é que seja vitória da equipe do Manchester City. A equipe do Wolverhampton nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe do Manchester City nos últimos 5 jogos, 1 empate e 4 vitórias. E nessa odd de 1,25 eu não sou louco de colocar a equipe do Manchester City em lay, mas também não vou colocar em back. O mercado de gols, o over 2,5 com uma odd de 1,67, também vou deixar fora da nossa lista. Seguindo, vamos agora para a La Liga, Deportivo Alavés contra o Espanyol. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Alavés venceu 2 e perdeu 3. A equipe do Espanyol nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. A classificação, a equipe do Espanyol não briga por mais nada nesse campeonato e a equipe do Alavés ainda tem chance de escapar do rebaixamento. Vai ser um jogo bem complicado, eu vou deixar fora da nossa lista. Osasuna e Getafe. A equipe do Osasuna nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. A equipe do Getafe nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. A classificação, a equipe do Osasuna ocupa a 9ª colocação com 46 pontos. A equipe do Osasuna não briga por classificação para mais nada. Se vencer os 3 últimos jogos, ainda vai a 55 pontos, mas não acredito que vai terminar na frente do Villarreal e Atlético Bilbao. Também não briga mais contra o rebaixamento. A equipe do Getafe, com 37 pontos, ainda corre risco de rebaixamento, mas se vencer essa partida e um tropeço do Mallorca, já garante a equipe do Getafe na primeira divisão. Jogando em casa, a equipe do Osasuna, em 17 jogos, venceu 5, empatou 6 e perdeu 6, ocupa a 17ª colocação. Jogando fora de casa, a equipe do Getafe ocupa a 16ª colocação. Em 17 jogos, venceu apenas 1, empatou 7 e perdeu 9. Os últimos jogos entre eles, vitória do Getafe por 1-0, 0-0, vitória do Getafe
e mais um 0-0. O Osasuna vem de um empate em 1-1 contra o Espanhol, 1-1 contra o Elche. E a equipe do Getafe vem de 2 0-0 seguidos. E aqui eu vou colocar a equipe do Getafe em lei na nossa lista. Seguindo, vamos para o jogo Sevilha contra o Mallorca. A equipe do Sevilha nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Mallorca nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Sevilha ocupa a terceira colocação com 65 pontos, se vencer vai a 68, se perder ou empatar pode ser ultrapassado pelo Atlético de Madrid. A equipe do Mallorca precisa vencer essa partida para continuar sonhando com a permanência na primeira divisão. Jogando em casa, a equipe do Sevilha ocupa a terceira colocação, em 17 jogos venceu 11, empatou 5 e perdeu 1. Jogando como visitante, a equipe do Mallorca ocupa a 19ª colocação. Em 17 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 13. Os últimos jogos entre eles, empate em 1-1, vitória do Sevilha por 2-0, vitória do Sevilha por 2-0 e vitória do Mallorca por 2-1. O Sevilha vem de empate em 1-1 contra o Villarreal e empate também em 1-1 contra o Cádiz. A equipe do Mallorca vem de derrota em casa, perdeu para o Granada por 6-2 e perdeu para o Barcelona por 2-1. Aqui eu vou colocar a equipe do Sevilha na nossa lista de back também. E dando sequência, vamos para Elche contra a equipe do Atlético de Madrid. A equipe do Elche nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Atlético de Madrid nos últimos 5 jogos também tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Uma race bem semelhante nos últimos 5 jogos. A classificação, a equipe do Elche ocupa a 14ª colocação com 39 pontos. Ainda tem chances remotas de rebaixamento, mas dificilmente vai ser rebaixado. Um empate praticamente salva a equipe do rebaixamento. A equipe do Atlético de Madrid ocupa a 4ª colocação com 64 pontos e se vencer pode terminar a rodada entre os 3 primeiros colocados. Os últimos jogos entre eles, vitória do Atlético de Madrid por 1-0, vitória do Atlético de Madrid por 1-0, vitória do Atlético de Madrid por 3-1 e vitória do Atlético de Madrid por 3-0. A equipe do Elche vem de derrota, perdeu para o Cádiz por 3-0 e a equipe do Atlético de Madrid vem de vitória sobre o rival Real Madrid por 1-0. Aqui provavelmente a equipe do Atlético de Madrid vai vencer essa partida, mas eu não costumo fazer nada nos jogos do Atlético, são sempre jogos mais difíceis e vou deixar fora da nossa lista. Dando sequência, Ligue 1, Nice contra a equipe do Saint-Étienne. A equipe do Nice nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Saint-Étienne nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe do Nice ocupa a 6ª colocação com 60 pontos e ainda briga por classificação para as competições europeias da próxima temporada. A equipe do Saint-Étienne na 18ª colocação com 31 pontos precisa vencer para continuar sonhando com permanência na primeira divisão. Os últimos jogos entre eles, vitória do Nice por 3-0, vitória do Saint-Étienne fora de casa por 1-0, vitória do Nice por 3-1 e vitória do Saint-Étienne por 4-1. O Nice vem de uma derrota pela Copa da França, perdeu para o Nantes por 1-0 e pela Ligue 1 venceu o Bordeaux fora de casa. A equipe do Saint-Étienne vem de derrota, perdeu para o Rennes por 2-0 e perdeu em casa para o Mônaco por 4-1. E aqui eu vou colocar também a equipe do Nice na nossa lista de back. Dando sequência, Nantes contra o Rennes. O Nantes nos últimos 5 jogos, 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe do Rennes nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Rennes ocupa a 4ª colocação com 62 pontos e a equipe do Nantes ocupa a 9ª colocação com 51 pontos. Os últimos jogos entre eles, vitória do Rennes por 1-0, vitória do Rennes por 1-0, empate em 0-0 e vitória do Rennes por 3-2. A equipe do Nantes vem de vitória sobre o Nice pela Copa da França e pela Ligue 1, o último jogo empatou em 2-2 fora de casa contra a equipe do Lens. A equipe do Rennes vem de vitória em casa, venceu o Saint-Étienne por 2-0 e venceu também em casa a equipe do Lorient por 5-0. O Rennes com uma odd de 1,53 fora de casa, eu vou ficar fora desse jogo. Seguindo, temos o campeonato holandês, Ajax com uma odd de 1,14, não tem muito o que fazer aqui. PSV com uma odd também de 1,14, estou fora desses jogos. Então a nossa lista de quarta-feira ficou aí com Beck Ceará, Everton, Sevilha e Nice.
leia Atlético Mineiro e Getafe. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.